Não seja o seu pior inimigo. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Pensa um pouquinho, você conhece alguém que tem a vida toda cheia de problemas, cheia de inimigos, parece que o mundo está contra essa pessoa e ela está sempre reclamando dos problemas que ela enfrenta, mas que quando você para e olha com um pouco mais de calma, você percebe que na verdade todos os inimigos, todos os problemas, todas as aflições que aquela pessoa enfrenta foram causados e são causados por ela mesma? Onde ela mesma é a causa de todos os seus problemas, ela é o seu pior inimigo? Algumas pessoas, os vaidosos, os orgulhosos, aqueles que têm sede de poder, os impulsivos, várias características fazem com que algumas pessoas se tornem os seus piores inimigos. Não dependam de outras pessoas para se destruírem, mas numa sequência de escolhas ruins, mal feitas, de erros em sequência, elas acabam destruindo a própria vida. Quando nós olhamos para o texto de Juízes, é um pouco disso que nós vamos encontrar aqui. O texto de Juízes nos relata um dos piores períodos, um dos períodos mais sombrios da história do povo de Israel, onde a sua impiedade, a sua idolatria, o seu pecado, a sua maldade, a sua cobiça, vaidade, orgulho do povo trazem consequentemente e constantemente destruição sobre o povo de Israel. É claro que, evidentemente, nós vamos ver eventualmente no texto o Senhor fazendo menção, o texto bíblico fazendo menção a povos que eram usados por Deus para exercer juízo sobre Israel, mas esses povos eram usados por Deus para exercer juízo porque o povo havia pecado, o povo foi mal, e em alguns momentos nem outros povos são envolvidos. A gente vai ver que em alguns episódios o povo se mata sozinho, eles mesmos encontram motivos para se matarem porque estão maus, estão distantes de Deus, se tornaram um povo ímpio, um povo idólatra. A fraqueza do povo de Israel no início da tomada do território, quando eles permitem que povos pagãos permaneçam e se esquecem de Deus, fazem com que o tempo passe, e com o passar do tempo, o povo está cada vez mais distante do Senhor, cada vez mais perdido no paganismo, cada vez mais perdido na idolatria, e já são uma mera lembrança do que um dia aquele povo já foi. E sequer se lembram mais do Senhor. O povo de Israel se tornou o seu pior inimigo. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 9, do verso 22, até o capítulo 12, no verso 7. E só nesse trechinho que a gente vê tanta coisa equivocada, tantos problemas, mas que foram causados pelo próprio povo, pela própria ganância, o orgulho, vaidade. A gente tem, por exemplo, a continuação do relato de Abimeleque. Abimeleque, se você se lembra da reflexão de ontem, da leitura de ontem, ele tomou o poder depois de matar seus 70 irmãos. Ele mata 70 irmãos para tomar o poder. E ele estava reinando sobre Israel, e ele estava reinando, governando Israel por 3 anos. Quando chega na cidade de Siquém, um camarada chega ali à cidade, Gaal chega, se muda para Siquém com seus irmãos, ele ganha a confiança dos líderes da cidade, e dali eles estão ali no momento de informalidade, estão ali bebendo e conversando. Olha, quem é Abimeleque? Por que ele governa sobre vocês? Ele nem é legítimo daqui. Manda esse Abimeleque vir aqui com os soldados dele, que a gente vai ensinar para ele quem ele realmente é. Abimeleque fica sabendo e alertado pelo governador da cidade sobre aquilo que estava acontecendo, e Abimeleque então vai até a cidade de Siquém com seus homens, com seu exército, destrói a cidade, bota a cidade no chão, mata todo mundo. Ele fica sabendo que tem uns líderes que se esconderam numa torre, ele junta lenha, coloca a lenha ao redor daquela torre, queima a torre inteira com cerca de 1.000 pessoas, 1.000 homens e mulheres que estavam dentro da torre morreram. Abimeleque bota no chão toda a cidade de Siquém por causa aquele papo de rebeldia contra ele. Depois ele parte para uma outra cidade, para a cidade de Tebes. Ele não estava satisfeito, ele vai para uma segunda cidade. Havia ali uma torre forte, com toda a população se reuniu ali para se proteger. E quando ele estava se preparando para fazer o mesmo, para pôr fogo na torre, uma mulher que estava no topo da torre lança ali uma pedra de moinho. Essa pedra cai sobre a cabeça de Abimeleque, abrindo a cabeça de Abimeleque. Ele, diante daquela situação, ele vê que vai morrer, percebe que está ali nos seus últimos momentos, e ele, por orgulho, para não se dar por vencido, para não dizerem que ele foi morto por uma mulher, ele pede o seu ajudante para que pegue a sua espada e o mate. O nível de absurdo, de vaidade, de orgulho, de sede de poder, enfim, todas as patologias que a gente poderia listar aqui na cabeça de Abimeleque, ele se mata, já estava morto, mas ele se mata para não ser morto por uma mulher.
Abimeleque não precisava de inimigos. Ele era, sem dúvida, o seu pior inimigo e ele trouxe grande problema, destruição e morte para Israel. Mas Israel também foi um grande inimigo de si mesmo quando se dobra diante de um homem assim e aceita um líder assim. O povo sofre sem que nenhum outro inimigo entre nessa jogada. Foram seus piores inimigos. Depois nós vamos ter no capítulo 10 um outro relato sobre agora sim os amonitas, muito tempo se passa, agora os amonitas passam a oprimir o povo de Israel, que voltou a pecar e abandonou o Senhor, abandonou de tal maneira que quando eles pedem socorro ao Senhor, o Senhor diz para eles, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles livrem vocês nesse momento de angústia. Mas o povo clama mais uma vez, se humilha, destrói as suas imagens, o Senhor tem compaixão do povo e resolve então, diz que vai ajudá-los. No capítulo 11 nós vemos então que o povo então escolhe um general para si. E é interessante a gente notar que é o povo que escolhe, não é o Senhor quem escolhe. O Senhor decidiu ter misericórdia do povo de Israel para que pudesse libertá-los, mas o povo corre então e vai atrás de Jefté. Jefté era um guerreiro corajoso, mas o texto vai nos dar um detalhe. Ele era filho de uma prostituta, um filho ilegítimo de Gileade, filho de uma prostituta que tinha sido expulso da sua família, expulso da sua casa pelos irmãos, pelos filhos legítimos. Mandam ir atrás dele porque ele tinha acabou se tornando chefe de um bando de desocupados que se uniram a ele, é o que o texto vai dizer, e trazem ele, olha, se você guerrear e você trouxer a vitória, você pode governar sobre nós. Olha o que o povo está fazendo. Enfim, perdão. Vão atrás de Jefté. Ele vem e ele lidera o povo num conflito contra os amonitas, ele vence essa batalha. Mas nós vamos ver, mais uma vez, como uma pessoa pode ser o seu pior inimigo, né? O Espírito do Senhor veio sobre Jefté para que ele pudesse então libertar o povo, e Jefté simplesmente faz um voto ao Senhor, um voto que o Senhor não pediu, o Senhor nunca exigiu, o Senhor nunca pediu sacrifício humano. Jefté simplesmente ele vira e fala, se o Senhor entregar os amonitas nas minhas mãos, o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso, eu oferecerei como holocausto. Quando ele estava voltando da batalha vitorioso, quem sai primeiro da casa? A sua filha. A sua filha sai de casa. E ele, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Não, aquela menina não trouxe desgraça não, Jefté. Você foi o seu pior inimigo. Para que por que ser assim apressado? Por que fazer um voto descabido desse, um voto que o Senhor não pediu? O texto não diz nada sobre o Senhor pedir, muito menos sobre o Senhor aprovar. Jefté foi seu inimigo nessa situação. Depois disso, nós temos o exército, os homens de Efraim se mobilizando contra Jefté, juntam um exército para ir até lá Jefté, nós vamos queimar sua casa porque você não pediu ajuda para a gente para guerrear contra os amonitas. Olha que nível de absurdo. Você não pediu nossa ajuda, então agora nós vamos destruir você. E de fato eles guerreiam, mas Jefté ainda sai vitorioso e 42 mil homens de Efraim foram mortos naquela ocasião. Esse povo não precisa de inimigos. Eles se tornaram seus piores inimigos, desde a liderança até os líderes do povo, até o povo em si. O povo que se perdeu no pecado, se perdeu na idolatria, se perdeu do Senhor, se esqueceu do Senhor e se tornou o seu pior inimigo. Hoje, a minha reflexão a você é: não seja o seu pior inimigo. Reconheça, olhe para a sua vida e reconheça, perceba se às vezes as lutas que você tem enfrentado não são de sua própria construção. Talvez os inimigos que você tem e que estão te perseguindo, você mesmo os criou, você mesmo proporcionou a situação para que eles surgissem. Talvez os problemas que você enfrenta no trabalho não sejam porque o seu chefe é terrível, mas porque você tem sido mal, você tem provocado essas coisas. Cuidado, busque sabedoria de Deus. Busque se submeter à palavra de Deus. Seja fiel ao Senhor, abandone sua vida de idolatria, abandone sua vida de cobiça, de vanglória, de busca de poder, abandone a sua vida de impulsividade. Busque sabedoria em Deus, seja fiel ao Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, para que você não continue sendo o seu pior inimigo. Só assim é possível mudar o rumo dessa vida. Não dá para querer mudar um destino de vida se você continua agindo de forma equivocada, pecaminosa e causando problemas para si e para os outros. Se arrependa, não seja o seu pior inimigo.
Vamos juntos, lendo, aprendendo da palavra de Deus e sendo transformados por ela. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.